Lilith. Seu nome é um sussurro no vento, um nome pronunciado com medo e fascínio. Ela é uma figura envolta em mistério, uma mulher de mitos e lendas ancestrais. Alguns dizem que ela foi a primeira esposa de Adão, criada como sua igual. Outros a retratam como uma demônia, uma criatura da noite. As origens de Lilith são antigas, remontando aos primórdios da civilização. Sua história é uma tapeçaria tecida a partir de mitos sumérios, folclore babilônico e tradição judaica. Fala de igualdade, rebelião e as consequências de desafiar as normas sociais. Junte-se a nós em uma jornada ao coração da história de Lilith, explorando suas origens, sua transformação e seu impacto duradouro em nossa cultura. A história de Lilith começa muito antes do Jardim do Éden, no berço da civilização, a Mesopotâmia. Aqui, ela emergiu como uma figura poderosa na mitologia suméria, frequentemente retratada como uma demônia alada associada a tempestades e ao vento. Ela era conhecida como Lilitu, um nome derivado da palavra suméria Liu, que significa vento ou espírito. À medida que as civilizações surgiam e desapareciam, a história de Lilith viajava, eventualmente encontrando seu caminho no folclore judaico. No Talmud babilônico, a história de Lilith se entrelaça com a narrativa bíblica da criação. Aqui, ela não é uma demônia do vento, mas a primeira esposa de Adão, criada não de sua costela, mas da mesma terra que o próprio Adão. Essa diferença na criação estabelece Lilith como igual a Adão, não sua subordinada. Imagine o Jardim do Éden, um paraíso onde Adão e Lilith, ambos recém-criados, exploram seus arredores. Lilith, nascida da mesma terra que Adão, exige ser tratada como sua igual em todas as coisas. No entanto, Adão, influenciado pelas normas sociais, resiste à sua reivindicação. A discordância deles chega ao auge no ato de fazer amor. Lilith se recusa a ser subserviente a Adão, exigindo que se deitem juntos como iguais. Quando Adão se recusa, Lilith, não querendo comprometer sua autonomia, pronuncia o nome inefável de Deus, um nome tão sagrado que detém um poder imenso. Com a pronúncia deste nome, Lilith foge do Jardim do Éden, escolhendo a liberdade ao invés da subserviência forçada. A fuga de Lilith do Éden não fica sem consequências. Banida do paraíso, ela busca refúgio em um deserto desolado, um lugar de sombras e desespero. Alguns dizem que Lilith, consumida pela raiva e ressentimento, abraça seus impulsos mais sombrios, tornando-se a demônia temida por muitos. Outros retratam sua transformação como consequência de sua associação com a serpente, um símbolo de sabedoria e tentação em muitas culturas. Ao se alinhar com a serpente, Lilith ganha conhecimento, mas também herda suas conotações negativas, consolidando ainda mais sua imagem como uma figura de fascínio e perigo. Seção 5. Sussurros no texto. A presença não canônica de Lilith. Apesar de sua proeminência no folclore judaico, a história de Lilith está notavelmente ausente dos textos canônicos da Bíblia. No entanto, sua presença pode ser sentida em sussurros e sombras, em dicas sutis e referências veladas. Um desses exemplos aparece no livro de Isaías, onde o profeta descreve a desolação de Edom, comparando-a a um deserto desolado, habitado por criaturas da noite, incluindo Lilith. Embora a palavra hebraica Lilith possa se referir a um tipo de criatura noturna, muitos estudiosos acreditam que seja uma referência velada à primeira esposa exilada de Adão. Seção 6. Lilith, no alfabeto de Ben Sira. Embora a presença de Lilith na Bíblia permaneça aberta à interpretação, ela assume o papel principal em textos judaicos posteriores, particularmente no alfabeto de Ben Sira. No alfabeto de Ben Sira,
A história de Lilith é contada com mais detalhes, expandindo sua recusa em se submeter a Adão e seu subsequente exílio. Este texto também apresenta o motivo de Lilith como uma ladra de crianças, uma crença que provavelmente se originou de medos ancestrais em torno da mortalidade infantil e dos perigos desconhecidos da noite. Essa representação de Lilith como uma figura demoníaca continuaria a influenciar sua imagem no misticismo judaico. Seção 7. Uma demônia nas sombras. Lilith no misticismo judaico. À medida que o misticismo judaico, conhecido como Cabala, se desenvolveu no período medieval, a imagem de Lilith assumiu novas dimensões. Ela se tornou uma figura central na tradição demoníaca, frequentemente retratada como um súcubo, uma demônia que ataca os homens em seu sono, roubando sua força vital. Nos textos cabalísticos, Lilith é frequentemente associada a Sitra Achra, o outro lado, ou o reino da impureza e do mal. Essa representação de Lilith como uma figura demoníaca reflete as ansiedades patriarcais da época, onde a sexualidade feminina e a independência eram vistas como forças ameaçadoras. No entanto, mesmo dentro dessas representações demonizadas, existem vislumbres do poder inerente de Lilith e sua recusa em se conformar às expectativas da sociedade. Seção 8. O retorno de Lilith. Interpretações modernas. No século XX, Lilith experimentou um ressurgimento da popularidade, sua história ressoando com os movimentos feministas e um crescente interesse em mitologia e espiritualidade. Escritores, artistas e feministas abraçaram a história de Lilith, reimaginando-a como uma figura poderosa que se recusou a ser silenciada ou controlada. Ela se tornou um ícone para aqueles que buscam desafiar os papéis tradicionais de gênero e abraçar sua própria individualidade. Esta interpretação moderna de Lilith reconhece a lente patriarcal, através da qual sua história foi contada por séculos, reivindicando sua narrativa e celebrando sua força, independência e recusa em se conformar. Seção 9. Lilith, como um ícone feminista. A história de Lilith, com seus temas de igualdade, rebelião e agência feminina, ressoou profundamente nos movimentos feministas. Sua recusa em se submeter à autoridade de Adão, sua fuga do Jardim do Éden e sua aceitação de seus próprios desejos a tornaram um poderoso símbolo de empoderamento feminino. Acadêmicas e escritoras feministas reinterpretaram a história de Lilith, vendo-a não como uma demônia, mas como uma mulher que ousou desafiar o status quo. Elas veem seu exílio do Éden não como um castigo, mas como um testemunho de seu espírito inabalável e sua recusa em ser definida pelas expectativas patriarcais. A história de Lilith inspirou inúmeras mulheres a abraçarem suas próprias vozes, a desafiarem as normas sociais e a exigirem igualdade em todos os aspectos da vida. Seção 10. Abraçando o paradoxo. O fascínio duradouro de Lilith. O fascínio duradouro de Lilith reside em sua natureza paradoxal. Ela é ao mesmo tempo demônio e deusa, tentadora e libertadora, uma figura que incorpora nossos medos mais profundos e nossas aspirações mais loucas. Ela é um lembrete de que força e vulnerabilidade, independência e conexão não são mutuamente exclusivas. A história de Lilith nos incentiva a abraçar as complexidades de nossa própria natureza, a reconhecer as sombras dentro de nós mesmos e a celebrar o poder de nossas próprias vozes. Em um mundo que muitas vezes procura nos definir e confinar, a história de Lilith é um farol de esperança e um chamado para abraçarmos a plenitude do nosso ser. Seção 11. Conclusão. O legado de Lilith.
O legado de Lilith é um testemunho do poder duradouro do mito e sua capacidade de refletir e moldar nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Sua história, passada de geração em geração, continua a ressoar com pessoas de todas as esferas da vida, transcendendo fronteiras culturais e religiosas. Seja vista como uma demônia, um ícone feminista ou uma figura complexa que desafia categorizações fáceis, a história de Lilith nos compele a confrontar verdades desconfortáveis sobre poder, igualdade e as consequências das expectativas sociais. Sua história nos lembra que as histórias que contamos a nós mesmos são importantes e que, às vezes, os legados mais duradouros nascem da rebelião e da coragem de trilhar nossos próprios caminhos.